Entre as páginas amareladas dos registros do Antigo Egito, existe um capítulo que poucos historiadores têm coragem de mencionar. Entre fórmulas mágicas, rituais de vida e morte, há descrições de práticas tão incomuns que foram ocultadas por séculos. 7 rituais que até hoje desafiam nossa compreensão e perturbam até os especialistas. Sob a luz das tochas que dançavam nas paredes dos templos, sacerdotes e participantes realizavam atos simbólicos que uniam poder, fé e controle. Nada era acidental, nada era inocente. Cada gesto carregava um significado profundo e, ao mesmo tempo, desconfortante. Hoje você está prestes a atravessar esse véu proibido. Os templos, os papiros e as cerimônias escondem segredos que quase foram apagados da história, não por falta de registros, mas pelo impacto que ainda causam. Se continuar assistindo, prepare-se. O que vou revelar não é apenas história antiga. É um mergulho nos rituais mais obscuros de uma civilização que sabia muito mais sobre poder e sobre o corpo humano do que imaginamos. Há um Egito que repousa sob o olhar curioso dos turistas, fotografado sobre todos os ângulos possíveis, enquadrado por celulares e câmeras que tentam capturar o impossível. A alma de uma civilização que nunca se deixou reduzir à superfície. Esse é o Egito das pirâmides perfeitas contra o céu, dos templos alinhados com o sol, dos sarcófagos dourados refletindo flashes. Um Egito tão repetidamente mostrado que parece familiar. Mas existe outro Egito. Um Egito que não aparece nos cartões postais, que não se compra em lembrancinhas de camelôs, que não habita a imaginação confortável construída por documentários didáticos. Um Egito que não cabe em fotos, nem em museus, nem nas paredes de exposições respeitáveis. Esse Egito é subterrâneo, não no sentido geográfico, mas no sentido espiritual. Ele corre como um rio silencioso por baixo dos séculos, preservado em mitos, códigos simbólicos, rituais ancestrais e práticas espirituais tão distantes da compreensão moderna que por muito tempo foram deliberadamente abafadas. Esse Egito profundo, visceral e enigmático não é o Egito monumental que se ergue em pedra. É o Egito dos corpos. Corpos vivos, corpos divinizados, corpos transformados em veículo cósmico. É o Egito dos deuses que sangravam, gemiam, morriam e renasciam em ciclos que refletiam as forças invisíveis que sustentavam o tecido do universo. E foi somente quando alguns estudiosos ousaram, no limite de sua sanidade e reputação, revisitar documentos ignorados por gerações, notas pessoais rabiscadas às pressas, diários escritos à luz de velas em tendas frágeis no deserto, trechos riscados de papiros, traduções abandonadas por medo ou incompreensão, que algo começou a emergir da escuridão acadêmica, algo que muitos preferiam nunca ter visto. Porque entre tudo o que aquela civilização registrou com uma precisão quase sobrenatural, 7 rituais e práticas sexuais se destacam como os mais perturbadores para o olhar moderno. Não por serem explícitos, mas por revelarem uma visão de mundo onde corpo, cosmos e divindade se entrelaçam sem fronteiras, sem pudores, sem as categorias rígidas que hoje moldam nossa moralidade. Esses rituais não surgem como curiosidades isoladas.
Eles formam um arco contínuo que atravessa a história egípcia como uma serpente que se esconde sob a areia, sinuosa, persistente, inevitável. Estão presentes desde os primeiros reinos, fortalecem-se nas dinastias clássicas, transformam-se, mas não desaparecem no período greco-romano. Eles não eram exceções, eram estrutura, eram fundamento. Para compreender como tais rituais surgiram e por que foram silenciados, precisamos voltar ao final do século XVIII, quando a egiptologia nascia, não como ciência pura, mas como uma mistura de curiosidade iluminista, ambição política, religiosidade sufocada e fascínio pelo proibido. Exploradores, financiados por sociedades secretas, igrejas temerárias e universidades conservadoras, rasgavam o deserto com caravanas iluminadas por lanternas instáveis, guiados por mapas improvisados e promessas vagas de descobertas inimagináveis. Eram homens que atravessavam ruínas à noite, cujo eco de passos em corredores de pedra parecia não lhes pertencer. Encontravam salas ocultas, paredes cobertas de símbolos que brilhavam à luz da chama, estatuetas de expressão ambígua, objetos litúrgicos cujas funções não se atreviam a adivinhar. Alguns desses exploradores deixaram testemunhos perturbadores em seus cadernos pessoais, páginas que jamais apareceram nos relatórios oficiais, muitas vezes escondidas até da própria família. Ali, descreviam templos inteiros, cujas paredes exibiam cenas ritualísticas tão distantes de sua moral europeia que eles próprios não sabiam como classificá-las. Relevos eróticos simbólicos, cerimônias de fertilidade incomum, ritos litúrgicos de natureza indefinida. Outras descrições foram simplesmente arrancadas, queimadas ou riscadas com tinta escura, não porque os exploradores não compreendem, mas porque entenderam demais. E assim, durante décadas, esses vestígios ficaram guardados em gavetas trancadas, nos porões abafados de museus, nos anexos de acervos inacessíveis ao público. Mas o Egito não se esconde para sempre. O deserto sussurra, o tempo insiste, e aquilo que um dia foi enterrado retorna. Hoje, com uma liberdade acadêmica antes impensável, essas peças começam enfim a compor um mosaico perturbador, revelando uma espiritualidade egípcia que sempre existiu, apenas aguardando o momento certo para ressurgir. Ao unir esses fragmentos, percebemos que os 7 rituais não eram aberrações, mas componentes essenciais de um sistema de crenças onde a sexualidade era vista como força divina, tão imortal quanto o ciclo do Sol. Ritual 1. O Rito do Nilo. Antes que existissem templos, faraós ou hieróglifos, existia o Nilo. Para o egípcio antigo, ele não era apenas um rio, era o coração pulsante do mundo, o sopro líquido de uma divindade que se renovava todos os anos. A cheia não era vista como um evento natural, mas como o gesto criador dos deuses sendo repetido. E segundo eles, esse gesto só se completava quando encontrava resposta entre os homens. Quando o ciclo da cheia se aproximava, uma expectativa silenciosa tomava conta das margens. Durante dias, os sacerdotes do templo se preparavam em segredo, jejuando, banhando-se em águas mornas perfumadas com óleos e recitando orações que relembravam o nascimento do universo. Na madrugada decisiva, caminhavam até o Nilo. O povo via apenas figuras encapuzadas desaparecendo na neblina. Ninguém ousava segui-las. Dizia-se que naquele momento o próprio tempo hesitava, aguardando o gesto correto para continuar.
Os sacerdotes formavam um círculo diante da água. Cada um segurava um pequeno vaso lacrado com linho vermelho. Esses recipientes eram chamados de os corações da primeira água, e seu conteúdo era mantido em total segredo dentro da ordem sacerdotal. O círculo imóvel esperava pelo primeiro sinal da subida. Era preciso silêncio absoluto, porque acreditavam que o Nilo reagia a cada respiração, a cada pensamento humano. O mundo parecia suspenso até que a superfície do rio se movesse pela primeira vez. Quando o nível subia, mesmo que apenas um dedo acima da pedra marcada, o selo do primeiro vaso era rompido. O som era quase um sussurro, um chamado. Um a um, os outros sacerdotes também abriam seus vasos. Era o momento mais delicado do ritual, o exato instante em que se dizia que a voz dos deuses atravessava o mundo. Eles repetiam então as palavras inscritas nos papiros antigos, palavras que ressoavam não como poesia, mas como ordem. A água sobe e o homem sobe com ela. O céu fala e a carne responde. Para os egípcios, a subida do rio representava o ato de criação divina. O corpo humano precisava imitá-la. O movimento realizado pelos sacerdotes não era profano, era sagrado. Era a forma de manter viva a ligação entre o plano visível e o invisível. O rio oferecia fertilidade à terra e o homem oferecia a sua própria energia vital ao rio. O equilíbrio do mundo dependia dessa reciprocidade. Desobedecer ao rito era arriscar que a terra secasse, que as plantações morressem, que o caos primordial inundasse novamente a criação. O conteúdo dos vasos, embora não conhecido, parece ter simbolizado a fusão das forças masculina e feminina do universo. Água, resinas, pólen, talvez substâncias que hoje não existem mais. Quando derramados na água, devolviam à correnteza aquilo que, segundo a crença, havia dado origem à vida. Era a renovação do pacto entre homem e divindade. Uma oferenda que não buscava recompensa, mas garantia de continuidade. Ao tocar a superfície do rio com a mão direita, os sacerdotes entoavam a última frase do ritual. A vida renova a vida. O rio é saciado. O Egito respira. O som desaparecia na bruma e no reflexo da lua, como se a própria noite o absorvesse. Então, enterravam os vasos vazios na areia e traçavam sobre eles uma espiral, símbolo da renovação eterna. Depois, partiam em silêncio de volta aos templos, onde permaneciam isolados por 7 dias. Quando finalmente retornavam ao convívio comum, anunciavam apenas 3 palavras: o Nilo aceitou. E com essa frase, o povo sabia que o Egito viveria mais um ciclo. O rito da subida era o mais antigo dos 7, o primeiro pacto entre humanidade e divindade, a lembrança de que o corpo humano fazia parte da própria engrenagem do universo. Sem ele, acreditavam que nada sobreviveria. Ritual 2. O sangue divino. Entre todos os mistérios do Egito, nenhum era mais protegido do que o segredo da linhagem real. Para o povo, o faraó era o governante supremo, a figura que organizava o país, liderava exércitos e honrava os deuses. Mas nas profundezas dos templos, em câmaras onde a luz do sol jamais entrava, os sacerdotes mais antigos guardavam uma verdade muito mais profunda. O faraó não era apenas um homem, e sim um ponto de contato entre o mundo visível e o invisível, o elo vivo que impedia o caos de engolir a terra. Acreditava-se que dentro do corpo real corria um fragmento literal do primeiro sopro divino. Esse sopro,
presente desde a criação do mundo, vagava de geração em geração através do sangue. Qualquer falha, mistura ou desvio poderia interromper o fluxo e, com ele, abalar a ordem universal. Assim, a linhagem não era honra ou prestígio, era responsabilidade cósmica. Manter o sangue puro significava manter o universo funcionando. Nas câmaras mais internas do palácio, onde nem mesmo os guardas tinham permissão de entrar, acontecia o ritual que preservava essa pureza. Não era uma cerimônia pública, nem um ato comemorativo. Era uma obrigação silenciosa, carregada de peso espiritual. A sala onde isso ocorria era conhecida apenas pelos sacerdotes como a Câmara do Retorno, pois acreditavam que ali, ao repetir um gesto primordial, o faraó retornava simbolicamente ao momento da criação. A Câmara do Retorno não tinha janelas. Suas paredes eram lisas, sem inscrições, como se o próprio silêncio fosse parte do ritual. No centro, uma mesa de pedra polida refletia a chama de uma única lamparina, lançando sombras que tremulavam como entidades antigas despertando. O ar era espesso com o cheiro de resinas e óleos queimados, escolhidos para estimular uma sensação de suspensão, como se o tempo desacelerasse. Ali, o faraó se unia àquela que carregava a mesma centelha divina, não por desejo, mas por dever. A prática, incompreensível aos olhos modernos, era vista pelos egípcios como um prolongamento do mito de Ísis e Osíris, o casal primordial cujo amor gerou Horus, o protetor do Egito. Imitar o gesto dos deuses não era profanação, mas manutenção da ordem. A união real não criava apenas herdeiros, ela reativava a cada geração o fluxo de energia que mantinha o cosmos organizado. Nos textos mais antigos, descrevem essa cerimônia com palavras que soam como feitiços. Dizem que, ao unir-se à sua irmã esposa, o faraó estava reconectando o fio que sustém o céu. Não era metáfora, para eles era literal. Se esse fio se rompesse, se a linhagem fosse quebrada, o mundo voltaria ao estado caótico do Num, o oceano infinito e escuro anterior à criação. Após o ato central do ritual, os sacerdotes entravam na câmara entoando um cântico tão antigo que sua origem se perdeu. As palavras sobreviveram apesar de todos os impactos do tempo. Dizem que do sangue nasce o sangue, da ordem nasce a ordem, o Deus permanece no Deus. Essa frase era repetida enquanto ungiam um faraó e sua consorte com óleos perfumados, selando o gesto com a bênção dos ancestrais. Havia a crença de que, ao final da cerimônia, a centelha divina no corpo do governante se fortalecia, tornando-o capaz de governar não apenas homens, mas forças invisíveis. O povo jamais soube os detalhes do ritual. Sabiam apenas que, de tempos em tempos, o palácio fechava certas alas e era possível ouvir cânticos abafados, passos leves e o incenso flutuando pelos corredores. Os sacerdotes diziam ao povo que o faraó renovava o pacto celestial. A explicação era suficiente, porque a mera visão do governante, imponente, iluminado, coberto de símbolos, bastava para lembrar a todos que ele era mais do que humano. Nos registros dos escribas, há pequenos relatos que sugerem o impacto psicológico desse ritual. Um deles, escrito por um jovem sacerdote, afirma: o faraó saiu da câmara com um olhar que não via em homem algum. Era como se o sol estivesse dentro dele. Outro descreve a sensação de estar presente. O ar parecia vibrar. Não sabíamos se nossos pés tocavam o chão. Assim, a cada geração, o Egito acreditava renovar a ordem do mundo por meio do sangue real. A união que hoje nos causaria estranhamento não era um escândalo, mas um dever sagrado. Não havia luxúria, e sim responsabilidade. Não havia paixão, e sim
preservação. A família real não era apenas família, era o organismo divino que sustentava a existência humana. Quando o ritual se encerrava e as portas da câmara se fechavam, os sacerdotes proclamavam uma única frase para o povo: o sangue permaneceu. E com isso, acreditava-se que o cosmos havia sido reforçado por mais um ciclo. Ritual 3. A Noite das Deusas. Enquanto os rituais do Nilo e da linhagem garantiam a fertilidade da terra e a estabilidade do cosmos, havia uma outra força igualmente indispensável ao equilíbrio do Egito: a alegria divina. Não a alegria comum do cotidiano, mas uma alegria sagrada, capaz de abrir portas entre os mundos. Essa força se manifestava em noites de celebração dedicadas às grandes deusas do amor, da música e da renovação, sobretudo Hathor, cuja presença era tão intensa que seus templos eram descritos como lugares onde o coração dança antes do corpo. Essas noites não eram festividades comuns, eram cuidadosamente preparadas pelos sacerdotes e sacerdotisas que passavam os dias anteriores se purificando com o leite aromatizado, fumigações de mirra e banhos de lótus. A crença era de que o corpo, para receber a deusa, precisava estar limpo não apenas de impurezas físicas, mas de pensamentos pesados. Nada escuro, triste ou agressivo podia entrar no coração de quem participaria da cerimônia, pois Hathor só descansava em ambientes de harmonia. Quando o sol desaparecia e o céu se enchia de estrelas, as portas do templo eram abertas. A população não participava diretamente do ritual, mas permanecia nos arredores, ouvindo o som dos instrumentos ecoando entre as colunas. Lá dentro, apenas sacerdotes, sacerdotisas e convidados escolhidos pela casa real tinham permissão de entrar. O ambiente era iluminado por lamparinas de óleo que projetavam sombras dançantes, como se o próprio templo respirasse com o ritmo da música. Os primeiros sons eram sempre suaves, harpas, liras, sistros. Aos poucos, o ritmo crescia, tornando-se mais envolvente, quase hipnótico. Não era música para ser ouvida, mas para ser sentida. Cada nota era uma invocação. Cada vibração era uma ponte. Os egípcios acreditavam que a música tinha o poder de dissolver as barreiras entre os mundos, permitindo que o mundo material se tornasse receptivo à presença das divindades. As sacerdotisas de Hathor dançavam no centro do salão. Seus movimentos eram circulares, fluidos, imitando o giro das estrelas. Ao dançar, não representavam a deusa, elas encarnavam a deusa. Seus gestos eram descritos como a maneira como a alegria viaja pela carne. Os homens e mulheres ao redor acompanhavam com passos lentos, olhos semicerrados, respiração profunda. Era proibido falar. Tudo o que acontecia ali era a linguagem do corpo. Com o avanço da noite, o vinho sagrado começava a ser distribuído. Não era um vinho comum, era misturado com ervas e flores, preparado especialmente para a cerimônia. Ele não embriagava o corpo no sentido mundano, mas relaxava a mente, desacelerava os pensamentos e abria espaço para sensações mais profundas, mais intensas, mais próximas do divino. Os textos dizem que, nesse estado, os participantes se tornavam mais leves que o ar, capazes de perceber a presença das deusas com os sentidos despertos. Quando a música atingia seu auge, um silêncio inesperado preenchia o templo. Um silêncio que não era a ausência de som, mas presença de algo maior. Os sacerdotes afirmavam que era nesse exato instante que Hathor descia, trazendo consigo uma onda de energia tão forte que até as colunas tremiam. Não há descrição literal do que acontecia nesse momento,
porque os escribas nunca arriscaram explicitar o que consideravam impossível de traduzir em palavras, mas há pistas. Eles descrevem que homens e mulheres alcançavam um estado de comunhão tão profundo que o corpo tornava-se templo e o templo tornava-se corpo. Há relatos que falam de lágrimas espontâneas, risos que surgiam sem explicação, abraços que pareciam durar uma eternidade. Alguns estudiosos modernos interpretam esses relatos como experiências de transe coletivo, mas para os egípcios era algo muito mais sério. Era o contato direto com o sagrado, a renovação da força vital, a união entre carne e divindade. Havia momentos em que, segundo os textos, a intensidade da presença divina impulsionava gestos mais íntimos entre os participantes. Isso nunca foi visto como excesso ou impropriedade. Pelo contrário, era considerado a expressão máxima da abundância que Hathor trazia. O ato físico, quando surgia, era entendido como símbolo vivo da fertilidade universal, uma representação da vida que se multiplica e se renova ao infinito. Não era prazer pelo prazer, mas a própria manifestação da deusa através dos corpos. As sacerdotisas fechavam a cerimônia ao amanhecer. Com a luz retornando ao templo, o transe se dissolvia e a música diminuía até desaparecer. Todos, exaustos e transformados, ajoelhavam-se diante da estátua da deusa enquanto repetiam uma frase simples: Hathor passou. Com isso, acreditavam que o mundo havia sido alinhado novamente, que a alegria divina havia preenchido as lacunas invisíveis da existência. Os participantes deixavam o templo lentamente, carregando nos olhos um brilho difícil de descrever, como se retornassem de um lugar que não podia ser contado. Para o povo que os esperava do lado de fora, bastava ver-lhes o rosto para saber que a noite tinha sido abençoada. Assim, o Egito aprendia que a ordem do mundo não dependia apenas de rituais de poder e de sangue, mas também da alegria, do êxtase, da energia vibrante que corre entre os corpos quando um Deus se aproxima. Naquela noite, segundo as crenças, a própria deusa descia para lembrar aos homens que o universo não é sustentado apenas por deveres, mas também por celebrações. Era a noite em que o amor, a música e o corpo se tornavam um só caminho para o divino. Ritual 4. O despertar dos mortos. Para os egípcios, a morte não era a interrupção, muito menos a ausência. Era a passagem. Uma mudança de estado tão concreta quanto o pôr do sol que mergulha no horizonte apenas para renascer no dia seguinte. Assim como o sol precisava ser conduzido pela madrugada invisível, o morto também precisava ser guiado. Não bastava preparar o corpo, era preciso despertar aquilo que permanecia adormecido nele. E esse despertar não era simbólico, era literal. Os sacerdotes que cuidavam desse processo eram conhecidos como os abridores de caminhos. Eram homens respeitados, temidos e profundamente treinados, porque lhes cabia a tarefa de garantir que o morto estivesse vivo o suficiente para cruzar o limiar do outro mundo. Acreditava-se que o falecido, ao deixar o corpo, entrava em um estado parecido com o sono profundo. Era preciso reacender nele aquilo que os egípcios chamavam de luz de dentro, o princípio vital que permitiria à alma se mover, enxergar, falar e atravessar os portões do além. O corpo era colocado em uma câmara ritual, iluminada por lamparinas que tremulavam como se respirassem junto ao morto. Os sacerdotes caminhavam em círculo, carregando instrumentos litúrgicos envoltos em tecidos escuros. Entre eles estavam espátulas, bastões, pequenos arcos de marfim e objetos cuja função exata se perdeu, mas que eram sempre descritos como tocadores da vida adormecida.
O silêncio inicial do ritual era quase absoluto. O ar se tornava denso, como se a presença do morto alterasse a própria sensação do ambiente. Então, o sacerdote principal aproximava-se do corpo e murmurava palavras que só eram ensinadas oralmente, uma sequência de sons que, segundo a crença, ecoavam no corpo invisível do falecido. Esses sons despertariam sentidos que não se aplicavam mais ao mundo físico. Visão do além, audição espiritual, respiração astral. Era a primeira etapa do ritual da abertura, que visava ativar os canais internos do morto. Depois disso, começava o gesto mais importante de toda a cerimônia. Com uma ferramenta chamada Peseskef, o sacerdote tocava regiões específicas do rosto e do peito. Para um observador moderno, pareceria apenas uma liturgia repetitiva. Mas para os egípcios, cada toque tinha peso. Era como acender lâmpadas internas, primeiro os olhos, para que o morto enxergasse o outro mundo. Depois, a boca, para que pudesse pronunciar seu nome perante os deuses. Em seguida, o peito, para que o coração, sede da consciência e do caráter, reconhecesse o caminho. Nos textos inscritos nos sarcófagos, há frases que se referem a esse tratamento como o gesto que devolve o sopro. Não era metáfora. Acreditava-se que sem esse gesto, a alma ficaria cega, muda e perdida na escuridão para sempre. A técnica era tão sagrada que, ao praticá-la, o sacerdote não agia como o homem, mas como o próprio Horus reanimando seu pai, Osíris. Era uma repetição ritual do mito mais antigo do Egito, o deus morto sendo despertado por seu filho para governar o mundo invisível. Mas o ritual ia além do toque. Havia momentos em que o sacerdote precisava aproximar-se ainda mais do corpo, respirando sobre ele, como se partilhasse um fragmento de vida. Alguns hieróglifos sugerem que essa respiração simbolizava o próprio vento do deserto, o ar primordial que existia antes da criação. Era o sopro que transformava silêncio em movimento. O morto, nesse instante, não era visto como cadáver, mas como recém-nascido do mundo invisível. Com o corpo reativado, os sacerdotes iniciavam uma última etapa, considerada a mais delicada: a transmissão da palavra. Um deles recitava o hino da travessia, versos que funcionavam como instruções para o morto encontrar o caminho correto no Duat, o reino dos mortos. Eram palavras-chave que abriam portões, afastavam criaturas hostis e afirmavam a identidade do falecido diante dos guardiões do caminho. O morto precisava saber quem era. Precisava lembrar sua história. Precisava ser reconhecido pelos deuses. Sem isso, ficaria preso no limbo. À medida que o hino ecoava, o ambiente mudava. Os sacerdotes acreditavam que o morto começava a receber a visitação, um momento em que entidades ancestrais se aproximavam para escoltá-lo. Não era raro que alguns sacerdotes relatassem sensações estranhas, arrepios profundos, quedas repentinas da temperatura ou a impressão de que mais alguém estava na sala. Para eles, isso era sinal de que o ritual funcionara. Ao término da cerimônia, o corpo era colocado na posição final e sobre seu peito desenhava-se o símbolo da vida eterna, o Ankh. Era a assinatura do ritual, a garantia de que o caminho estava aberto. O morto não acordava fisicamente, mas espiritualmente estava desperto, preparado, consciente, pronto para seguir. Os sacerdotes então se retiravam, deixando a sala em silêncio. O corpo parecia imóvel, mas acreditava-se que por trás daquela quietude um despertar profundo havia acontecido. O morto agora era viajante, caminhante, iniciado. Seu destino não dependia mais dos vivos,
dependia do que havia sido aceso dentro dele aquela noite. Para o Egito, nenhum ritual era tão crucial quanto este. Sem o despertar, não havia travessia, e sem travessia, a morte se tornava aprisionamento. O Egito dedicou séculos a aperfeiçoar essa ponte entre os mundos, porque acreditava que só quando o morto renascia no além, a ordem da existência permanecia intacta. A vida dependia da morte tanto quanto a morte dependia do despertar. Era assim que o Egito garantia que ninguém partia sozinho e que nem mesmo a morte podia interromper a continuidade sagrada do universo. Capítulo 5 – Os animais divinizados. Para o olhar moderno, é fácil enxergar os animais sagrados do Egito como símbolos, metáforas, representações artísticas de conceitos espirituais. Mas, para os egípcios antigos, essa explicação seria quase um insulto. Eles não acreditavam que o animal simbolizava o Deus. Acreditavam que o animal era o Deus, em carne, sangue e presença viva. Não uma estátua animada, não um espírito abstrato, mas uma entidade divina caminhando sobre 4 patas. Entre os animais sagrados mais reverenciados estavam o touro Apis, o crocodilo Sobek, o ibis de Thoth, o falcão de Horus e até gatos associados à força serena de Bastet. Cada um deles era tratado com mais cuidado que muitos reis. Suas moradas eram templos inteiros, seus alimentos eram escolhidos com precisão ritual. Seus movimentos eram observados e interpretados como mensagens diretas do mundo celestial. O simples piscar de um olho, uma mudança de humor ou o modo como se deitavam eram sinais que sacerdotes experientes decifravam como presságios. O touro Apis, por exemplo, não era escolhido pelas características físicas ao acaso. Os sacerdotes procuravam marcas específicas no corpo do animal, padrões definidos por tradição milenar que indicavam que aquele touro carregava dentro de si a energia viva de Ptah, o deus artesão que moldara o universo. Quando um Apis era encontrado, sua chegada era celebrada com desfiles, cânticos e uma multidão emocionada. E a partir daquele dia, tudo em sua vida se tornava ritual. Dentro dos templos, a presença desses animais era descrita como algo magnético. Muitos sacerdotes afirmavam sentir uma vibração incomum no ar quando se aproximavam deles. Não era medo, nem reverência comum, era como estar diante de uma força que não seguia as regras humanas, uma consciência antiga que olhava de dentro de um corpo não humano. Em certas ocasiões, falava-se que o animal parecia reconhecer aqueles que carregavam dúvidas, dores ou segredos. Bastava um olhar prolongado para que o sacerdote sentisse que sua alma tinha sido lida como um papiro aberto. Mas o verdadeiro mistério surgia nos rituais que envolviam esses seres. Em algumas cerimônias, realizadas à noite, os sacerdotes levavam o animal sagrado para o centro do pátio ritual, enquanto tochas iluminavam apenas o suficiente para revelar silhuetas. O objetivo dessas cerimônias variava. Às vezes buscavam respostas para questões do Estado. Noutras, pediam cura para doenças específicas. Em outras ainda, procuravam restaurar o equilíbrio entre forças invisíveis. Em um desses rituais, parcialmente descrito em um papiro fragmentado de Saqqara, um touro Apis era conduzido até uma plataforma elevada. O sacerdote-chefe, com a voz carregada de emoção, invocava o deus para que se manifestasse na carne do animal. O texto diz que, quando isso acontecia, a presença do deus se adensava no ar e a luz parecia tremer. Acreditava-se que o touro, naquele instante, deixava de ser criatura e se tornava porta, uma porta por onde a vontade divina podia atravessar. Nesses momentos, o comportamento do animal determinava decisões cruciais. Se o touro avançasse para a esquerda, significava que o pedido era aceito. Se avançasse para a direita, o ritual precisava ser repetido.
Mas havia ocasiões especiais, raras e temidas, em que o animal ficava completamente imóvel. Essa imobilidade absoluta era interpretada como o silêncio dos deuses, um aviso. Nessas noites, sacerdotes descreviam uma sensação gelada, como se a própria alma tivesse recuado diante do mistério. Outro exemplo, ainda mais enigmático, vinha dos crocodilos consagrados a Sobek. Esses animais viviam em lagos artificiais dentro dos templos e eram alimentados com carne, leite e mel, um banquete digno de reis. Os sacerdotes afirmavam que, em certos rituais, as águas do lago se agitavam sem vento, como se algo invisível se movesse sob a superfície. Alguns textos descrevem sacerdotes em transe, ajoelhados diante do animal, esperando uma resposta que só podia ser sentida, jamais entendida racionalmente. Há ainda relatos de cerimônias em que sacerdotes tocavam o dorso dos animais com bastões de ouro, acreditando que isso ativaria uma conexão entre o mundo físico e o espiritual. Um escriba deixou registrado que, ao encostar o bastão em um touro ápis, sentiu uma descarga súbita percorrer o braço. Ele caiu de joelhos, chorando, e depois afirmou ter visto o fogo dos deuses nos olhos do animal. Mesmo após a morte dos animais sagrados, o respeito não diminuía. Pelo contrário, tornava-se ainda mais intenso. O touro ápis morto era mumificado com técnicas tão sofisticadas quanto as usadas para faraós e era levado em procissão até uma necrópole dedicada exclusivamente a esses seres divinos. O enterro podia durar semanas e envolvia cânticos, oferendas e rituais de transição para garantir que o deus voltasse ao seu plano original com serenidade. O que perturba os estudiosos modernos não é o fato dos egípcios venerarem animais, mas a profundidade da crença. Eles não viam apenas corpo, viam presença, não viam criatura, viam consciência ancestral. Para eles, o animal não era inferior ao humano, era uma forma diferente de divindade, tão legítima quanto qualquer faraó. O Egito sabia que os deuses podem usar qualquer corpo, humano, animal, estrela ou rio. E ao aceitar isso sem resistência, tornou-se uma das civilizações mais espiritualmente ousadas da história. Ritual 6. O drama de Osíris. Muito antes de existir o Egito que conhecemos, antes mesmo das primeiras dinastias erguerem seus templos, havia um mito tão antigo e tão profundo que moldou toda a espiritualidade do povo: o mito de Osíris. Não era apenas uma história, mas o próprio esqueleto espiritual do Egito. Uma narrativa feita de morte, fragmentação e renascimento, que explicava por que o mundo continuava existindo ano após ano, ciclo após ciclo. Segundo os textos mais antigos, Osíris foi o primeiro rei, não apenas dos homens, mas do equilíbrio. Ele era aquele que havia ensinado a agricultura, a lei, a justiça. Era o ponto fixo no caos, o que tornava a vida possível. Mas sua própria existência desencadeou um conflito primordial. Seu irmão, Set, movido por inveja e desejo de poder, tramou sua queda. E sua queda não foi simples. Set não quis apenas destroná-lo, quis apagar sua existência, destruir seu corpo, dispersá-lo pelo mundo, transformar Osíris em vazio. O assassinato de Osíris sempre foi contado como um evento cósmico, não humano. Ao ser morto e esquartejado, o mundo inteiro teria perdido sua coluna de sustentação, a luz teria hesitado, as estações teriam perdido o ritmo e os rios teriam se tornado silenciosos como pedra. Era o início do caos, o retorno do escuro absoluto que existia antes da criação.
É nesse ponto que Ísis, esposa e irmã de Osíris, entra no mito como a força que se recusa a aceitar o fim. Ísis não chora, não desespera, ela busca. Viaja por desertos, pântanos e templos em ruínas, recolhendo as partes do corpo de Osíris, peça por peça. É uma tarefa interminável, quase impossível, mas ela não para. A cada parte encontrada, entoa cânticos antigos, costura o corpo com magia, tenta restaurá-lo, não apenas física, mas espiritualmente. Ísis queria reerguer o equilíbrio do mundo e estava disposta a tudo para isso. Quando finalmente junta o corpo de Osíris, falta-lhe uma última peça, perdida para sempre, segundo a tradição. Mas isso não a impede. Ísis recorre à magia mais profunda, aquela que os textos chamam de o fogo que cria sem forma. Nesse momento, acontece algo que marcaria para sempre a espiritualidade egípcia. Ela torna Osíris capaz de gerar vida novamente. É assim que nasce Horus, o filho póstumo, aquele que carregaria em si a vingança e a restauração. Osíris, restaurado pela metade, não retorna ao mundo dos vivos. Seu estado não pertence mais a este plano. Ele se torna o rei do Duat, o mundo dos mortos, o guardião da travessia, o juiz que pesa os corações na balança da verdade. Sua morte e renascimento estabelecem a lei fundamental do Egito. A vida surge da morte, a ordem surge do caos, o novo só nasce quando o antigo é despedaçado e reconstruído. É por isso que este mito era reencenado todos os anos nos templos, não como teatro, mas como ritual vital para a sobrevivência do cosmos. Cada gesto era carregado de força. Os sacerdotes representavam a morte de Osíris, deitavam seu corpo simbólico no chão, recitavam lamentos que atravessavam as paredes como vento gelado. Depois, Ísis surgia, interpretada por uma sacerdotisa treinada desde a infância, e iniciava a busca ritual. Era uma procissão silenciosa, cheia de tensão. Não havia pressa. Cada movimento era carregado da lembrança ancestral de que, sem aquela restituição, o mundo desabaria. A etapa final do ritual era a mais intensa. Os sacerdotes descrevem que durante a encenação da restauração de Osíris, a atmosfera mudava profundamente. O ar parecia pesar, como se algo invisível estivesse sendo convocado. A sacerdotisa de Ísis entoava cânticos que não imitavam nada humano. Eram sons que lembravam vento, água, respiração. Sons que não pertenciam a este plano. Ao redor, os sacerdotes balançavam tochas que tremulavam como se o fogo se curvasse a uma presença maior. Nesse momento, a vida retornava ao corpo simbólico de Osíris, não física, claro, mas espiritualmente. Era ali que os egípcios acreditavam que o ciclo da vida era reativado para o ano seguinte. Se o ritual falhasse, a colheita falharia. Se a colheita falhasse, o povo morreria. Se o povo morresse, o equilíbrio do universo se romperia. O Egito inteiro vivia pelo mito de Osíris, porque ele condensava a verdade mais profunda da civilização. Tudo morre, mas nada desaparece. Tudo se quebra, mas tudo pode ser reconstruído. Tudo se perde, mas tudo pode ser reencontrado. O mundo permanece porque a cada ciclo, alguém recolhe os pedaços e tenta outra vez. Era assim que o Egito mantinha viva a certeza de que o universo, apesar de frágil, podia ser sustentado quando os homens imitavam os deuses. E reencontrar Osíris era para o povo a garantia de que o ciclo
não terminaria ali, de que o caos continuaria do lado de fora, impedido pelas mãos daqueles que acreditavam na restauração. Ritual 7. A renúncia sagrada. Entre todos os caminhos espirituais do Egito, havia um que quase ninguém ousava trilhar. Não era obrigatório, não era exigido pelos templos e tampouco fazia parte das cerimônias públicas. Era um caminho reservado aos poucos que nasciam com um certo olhar diferente. Um olhar que parecia enxergar além do mundo visível, como se já carregassem dentro de si uma lembrança do lugar de onde vieram antes de habitar um corpo. Esses raros indivíduos eram escolhidos para o ritual mais extremo e silencioso de todos, a renúncia do corpo. Para os egípcios, o corpo não era prisão, era templo, era instrumento, era um presente oferecido pelos deuses para que a alma pudesse experienciar a vida terrena. Por isso, renunciar ao corpo não significava desprezá-lo, mas oferecê-lo de volta ao divino. Uma entrega completa, radical, absoluta. Quem realizava esse ritual deixava de ser visto como um homem, passava a ser um ser reconsagrado, alguém que havia ultrapassado os limites da humanidade e tocado algo ancestral. Os escolhidos eram levados ainda jovens ao interior de templos, onde quase ninguém tinha acesso. Ali, eram treinados para abandonar gradualmente tudo o que os ligava à vida comum. Refeições abundantes, distrações, ambições, vínculos emocionais. Não porque fossem proibidos, mas porque representavam pesos que dificultavam a passagem de um plano para outro. A renúncia começava por dentro, muito antes de se tornar visível aos olhos alheios. Os sacerdotes mais antigos observavam o progresso desses jovens com atenção quase silenciosa. Avaliavam a forma como eles caminhavam, como lidavam com o cansaço, como reagiam ao silêncio. O silêncio era a prova maior. Havia noites em que o templo inteiro permanecia mergulhado em escuridão e os iniciados eram instruídos a permanecer sozinhos, sentados diante de uma lâmpada quase apagada, sem pensar, sem dormir, sem reagir. Alguns choravam, outros riam nervosamente. Os mais preparados apenas respiravam, como se o mundo interno deles se expandisse para fora. Quando finalmente chegava o dia da renúncia, o templo era purificado com incenso de cedro e pétalas de lótus espalhadas pelo chão. O escolhido vestia roupas claras, simples, feitas de linho sem costuras, e caminhava até a câmara interior. A câmara era pequena e fria, com paredes lisas que refletiam o brilho das lamparinas. Ali, todos os sons pareciam amortecidos, como se a própria pedra absorvesse qualquer murmúrio. O ritual começava com o sacerdote principal recitando o Canto da Despossessão. Era uma sequência de versos que libertava o iniciado de tudo o que o prendia ao mundo físico: nome, passado, identidade, escolhas. Depois disso, 3 sacerdotes se aproximavam e tocavam pontos específicos de seu corpo, como se estivessem desfazendo laços invisíveis. O toque era firme, mas surpreendentemente leve, como se não encostassem de verdade. Acreditava-se que eles estavam apagando os caminhos da humanidade dentro daquele corpo. Em seguida, o iniciado era conduzido até uma plataforma de pedra. Lá, ele fechava os olhos e pronunciava uma frase que jamais era repetida pelos sacerdotes, apenas registrada nos textos como a entrega. Essa frase marcava o momento exato em que ele renunciava à própria humanidade. Não se tratava de morte, não havia dor, ferida ou agressão. Tratava-se de algo mais profundo, a renúncia do direito de ser apenas humano. Os hieróglifos descrevem esse momento como uma transformação silenciosa. Dizem que quando o iniciado pronunciava a frase sagrada, sua presença mudava. Não sua fisionomia, mas sua aura. Era como se a fronteira entre seu corpo e o espaço ao redor se dissolvesse. Alguns sacerdotes relatavam a sensação de que o ar vibrava de um jeito inusível, quase elétrico.
Outros descreviam um perfume repentino, suave, inexplicável, como se flores invisíveis tivessem se aberto naquele instante. A partir desse momento, o iniciado não podia mais deixar o templo. Ele se tornava um ser da margem, alguém que já havia ultrapassado uma fronteira que os outros não podiam atravessar. Sua vida passava a ser dedicada à meditação, à contemplação e à permanência em um estado de silêncio profundo. Eles eram considerados pontes vivas entre os deuses e os homens, não porque carregassem mensagens, mas porque sua própria existência equilibrava forças que os demais jamais compreenderiam. Os egípcios acreditavam que esses seres, ao renunciarem ao corpo, ofereciam ao mundo uma espécie de proteção invisível. Sua essência purificada mantinha as paredes do cosmos firmes, como colunas silenciosas, sustentando tudo que existe. Diziam que, enquanto um desses seres vivesse no templo, o caos jamais atravessaria as portas do Egito. Havia uma reverência incomum por eles. Ninguém os tocava, ninguém os olhava diretamente por muito tempo. Suas vozes raramente eram ouvidas, mas quando falavam, diziam pouco, e esse pouco era tratado como revelação. Eram vistos como pessoas que já tinham morrido sem morrer, que já tinham atravessado o limiar sem abandonar o corpo, que já tinham se tornado parte do divino sem deixar de caminhar pela terra. Quando um desses seres morria, o corpo era tratado como relíquia, não por vaidade, mas porque acreditavam que, ao morrer, ele carregava consigo a prova de que uma alma pode sim retornar ao estado de pureza primordial. O ritual de sepultamento era silencioso, sem lamentações, sem música, apenas o som do vento atravessando os corredores do templo. A renúncia sagrada era o último e mais extremo ritual. Não criava vida, não preservava a linhagem, não restaurava mortos, nem convocava deuses. Seu objetivo era outro: mostrar que o corpo humano, ao contrário do que muitos acreditavam, não é um limite, mas uma passagem. Um portal que pode ser atravessado quando alguém está disposto a abrir mão de tudo. E no Egito, apenas os mais raros tinham força suficiente para fazê-lo.